Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um encontro de formação em casa e a nossa temática de hoje será a encarnação do Verbo. Vamos iniciar. Em primeiro lugar, nós temos que pensar em um ser humano que está voltado para Deus, um ser humano que busca Deus, ou seja, desde o Antigo Testamento, alguns textos nos remetem a essa busca de Deus, como por exemplo, o livro do Deuteronômio, que diz: então irás procurar Yahvé, teu Deus, e o encontrarás se o procurares com todo o coração e com toda a tua alma. Além disso, nós também podemos encontrar no livro do profeta Isaías e Amós seguintes textos: procurai Yahvé enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. E Amós diz: porque assim falou Yahvé à casa de Israel, procurai-me e vivereis. Além disso, no Salmo 27 nós encontramos: meu coração diz a teu respeito, procura a sua face. É tua face, Yahvé, que eu procuro, não me escondais a tua face. Nós percebemos essa busca do ser humano por Deus, o ser humano que busca as coisas de Deus, que quer encontrar com Deus. Dentro dessa perspectiva, meus irmãos e irmãs, nós precisamos voltar um pouco antes da encarnação. Então, nós sabemos que dentro daquilo que é a nossa doutrina, ou seja, as questões que abordam a fé, nós sabemos que a Santíssima Trindade sempre existiu, a eternidade de Deus. Portanto, o Evangelho de João vai dizer o seguinte, lá no início do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, João quer designar aqui a eternidade do Verbo. E, além disso, quando João diz o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, nós percebemos aqui que João também aborda com sutileza a natureza divina pertencente à Santíssima Trindade. Ou seja, qual que é a natureza de Deus? Divina, o ser Deus. E isso, estar em Deus, ou seja, nós podemos até de uma forma redundante dizer: Deus é Deus eternamente, sempre foi Deus e continua sendo Deus. Essa natureza divina a qual pertencente a Deus, e de maneira especial na pessoa do Filho. Como bem sabemos, Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, das quais as três pessoas possuem a mesma natureza, a natureza divina. Então, quer dizer que antes da encarnação, a pessoa do Filho é divina apenas. Porque a encarnação, como nós vamos ver e observar, é um dado histórico que rompe o tempo. Então, meus irmãos e irmãs, o evangelista ele enfatiza, o Verbo era Deus, e faz isso para que cada vez mais possa abordar a natureza divina em Deus. Dentro desse itinerário, meus irmãos e irmãs, então nós vimos então ser humano que tem uma inclinação para buscar a Deus. Nós percebemos também a eternidade da Santíssima Trindade antes da encarnação, antes desse evento histórico. Nós também vimos que a Santíssima Trindade possui, antes da encarnação, Pai, Filho e Espírito Santo, a natureza divina apenas. Isso também nós percebemos, de uma forma muito rápida, de uma forma assim muito ligeira. Entretanto, meus irmãos e irmãs, em um dado momento da história da salvação, ou seja, há um desejo
da autocomunicação de Deus. Deus, ele deseja se autocomunicar. Como nós sabemos, Deus deseja a revelação, ele se revela para o ser humano. E como que Deus faz isso? Deus faz isso se tornando homem, na pessoa do Filho. Então, nós sabemos de que esse revelar-se para o ser humano, ele constitui toda a base, todos os fundamentos que nós temos para a nossa fé. Ou seja, explicitando, como que nós conseguimos ter acesso a Deus? Nós conseguimos ter acesso a Deus através da revelação na pessoa de seu Filho, ou seja, Jesus Cristo nosso Senhor. É por meio do Filho que nós conseguimos ter acesso a Deus, somente pelo Filho. Por quê? Porque foi o Filho, o Verbo encarnado, que se revelou a nós por meio da encarnação. Então, esse é um outro aspecto desse itinerário que nós estamos fazendo aqui. Um ser humano que quer buscar a Deus, que tem uma inclinação para as coisas de Deus, Deus antes da encarnação, sempre divino, a eternidade das três pessoas, a Santíssima Trindade e um só Deus, e agora Deus que quer, que deseja autocomunicar-se, que deseja revelar-se para a humanidade. Às vezes pode bater uma pergunta: Deus necessariamente precisava se revelar para ser Deus? Não, mas Ele quis, é um desejo intrínseco a Deus, se revelar na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para a humanidade. E Ele faz isso por amor à humanidade, por amor à sua criação. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que um dos teólogos, trazendo um pouco também de fundamento teológico, um dos teólogos chamado Pannenberg, vai dizer o seguinte: mesmo quando o próprio Deus não é conteúdo e objeto da experiência, o fato da comunicação e seu conteúdo são recebidos como expressão da iniciativa divina e como manifestação da vontade de Deus. Ou seja, o dado da revelação, da encarnação da pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos como conteúdo divino. Ou seja, é por obra de Deus que isso aconteceu, por obra e ação do Espírito Santo, que é Deus. Às vezes nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas em um só Deus. Ou seja, todas as três pessoas possuem a mesma natureza divina, Espírito Santo, Pai e Filho. Meus irmãos e irmãs, além disso, nós vamos perceber o seguinte, que o documento da Dei Verbo vai dizer assim, do Concílio Vaticano II: pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo, e os decretos eternos de sua vontade acerca da salvação dos homens, a saber, para fazer participar os bens divinos que superam inteiramente a capacidade da mente humana. Ou seja, Deus quis se autocomunicar, Ele quis se apresentar para a humanidade. Então, de que forma? Se fazendo homem, para ter acesso àquilo que é mais próprio da humanidade. A comunicação de Deus, por meio da revelação de seu Filho, acabou assumindo a forma da palavra humana, ou seja, a revelação é a designação sintetizadora da ação salvífica de Deus na história, testificada no Antigo e Novo Testamento, que tem seu ponto alto no acontecimento de Cristo. Ou seja, a encarnação, meus irmãos e irmãs, é o ponto máximo do Deus que fala com a humanidade. O ponto máximo de Deus tendo acesso à humanidade e a humanidade, por meio da revelação, tendo acesso a Deus. É o ponto máximo, é o ponto mais profundo da história da salvação.
É quando o Filho se encarna no seio da Virgem Maria, Deus que desce à humanidade. Então nós vemos em João capítulo 1, versículo 14a, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Deus é a encarnação da pessoa do Filho. Desde toda a eternidade há em Deus uma intenção da encarnação. Contudo, só chegamos a tal verdade pelo acontecimento temporal de caráter definitivo. E então, a encarnação é um evento temporal, ou seja, que rompe o nosso tempo, a nossa cronologia, o cronos de nossa vida diária. É um dado histórico, é o momento em que Deus toca a temporalidade humana na encarnação, meus irmãos e irmãs. A encarnação do Filho de Deus é que vai mostrar que Deus não é apenas uma ideia, ou o uno, ou um princípio dos filósofos, mas alguém vivo, um Deus que veio falar a nós, revelar-se a nós, amando e desejando ser amado. Isso é muito bonito, meus irmãos, muito profundo para a nossa caminhada de fé. Por isso eu vou repetir. A encarnação do Filho de Deus é que vai mostrar que Deus não é apenas uma ideia, ou o princípio dos filósofos, mas alguém vivo, um Deus que veio falar a nós, revelar-se a nós, amando e desejando ser amado. Desse modo, a encarnação aumenta o mistério do grande paradoxo para a razão humana, ou seja, o Deus experimentado por todo o cristianismo não é somente aquele Deus transcendente, imutável, infinito, mas é também, por meio da encarnação, o Deus que autocomunica seu amor pelo ser humano, se fazendo um de nós. Quer dizer, então, meus irmãos, que a encarnação, ela prova de que Deus não é apenas uma ideia, não é algo abstrato, mas pela encarnação nós temos a certeza de que Deus é concreto, se fez homem para se revelar até nós, para que nós cada vez mais tivéssemos mais acesso às coisas de Deus. Isto aconteceu por amor. É muito importante frisar isso, quando nos perguntamos por que Deus se encarnou. Por amor à humanidade, por amor ao ser humano, por amor à criatura. Meus irmãos e irmãs, continuando a nossa formação, quero destacar algo que nós encontramos no hino de Filipenses. Lá em Filipenses, nós encontramos um textinho dizendo assim: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Meus irmãos e irmãs, neste momento, ao utilizar a sua condição em proveito próprio, ele fez justamente o contrário, ou seja, o Filho, quando na encarnação, ele não usa da glória de ser Deus, mas se fez homem, e cada vez mais vivendo toda a humanidade própria do ser humano. Ele fez isso, meus irmãos e irmãs, e assim nos mostra a humildade de Deus, não de se rebaixar à humanidade, mas de se fazer homem para ensinar o amor, para ensinar algo de novo à humanidade revelado na pessoa do Filho. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte: nós, seres humanos, conseguiríamos compreender o amor de Deus se ele se manifestasse apenas na sua gloriosa, no seu poderio? Talvez não. Se nem Deus se manifestando como homem, às vezes nós conseguimos apreender tudo aquilo que Deus nos pede, imagina ele vendo no seu poderio, na sua glória.
Por isso, a encarnação é a humildade de Deus se fazendo homem, querendo se fazer homem. Isso é muito importante, é um desejo de Deus. Ele quis se fazer homem para alcançar a humanidade, para alcançar o ser humano, para ficar mais próximo de nós. A encarnação, meus irmãos e irmãs, é um toque terno de um Deus que quer estar conosco, de um Deus que de forma concreta é Emmanuel, Deus conosco, quer ficar junto. Meus irmãos e irmãs, dentro desse hino, que depois nós podemos meditar e refletir mais algumas vezes, nós percebemos então que Jesus, ele abre mão de sua prerrogativa, ou seja, Jesus na encarnação deixou a sua glória divina, o seu direito de ser chamado como Deus para assumir a condição de homem. Consequentemente, o resultado é um Deus servo, provocador de perplexidade na compreensão humana, pois o homem servo é contraponto natural do Deus servo. Então nós percebemos o que? Em Jesus, quando neste momento que ele se faz homem, que ele é humilde na condição humana, ele se mostra como um Deus servo. O que se esperava? Se esperava um Deus glorioso, um Deus cheio de poder, mas não. Jesus, na encarnação, Deus se mostra o contrário, se mostra um Deus servo, um Deus que veio não para ser servido, mas para servir aos outros, ensinando o amor, ensinando o perdão. Isso é profundo e muito bonito na encarnação, esse toque de Deus na humanidade sendo homem, se fazendo um de nós próprio, vivendo toda a condição humana, exceto o pecado. Meus irmãos e irmãs, Deus não vem ao encontro do homem somente em essência divina, mas em essência divina humana, no seu Filho feito homem e crucificado. Isso nós vimos, A Santíssima Trindade, então, antes da encarnação, tinha somente a natureza divina, e agora a Santíssima Trindade, por meio da pessoa do Filho, tem também a natureza humana. Jesus continua sendo homem e divino mesmo pós-ressurreição, como dado histórico. O homem participa da natureza divina quando se supera absolutamente, quando constitui uma transcendência viva, se abre para ele mesmo. Ou seja, é preciso, meus irmãos e irmãs, que nós busquemos dentro de nós a essencialidade da nossa humanidade, de sermos seres humanos, buscar isso. Assim como Jesus foi um ser humano completo, assumiu a condição humana completa, que nós também busquemos dentro de nós, essa humanidade de que Jesus nos ensina, que Jesus também viveu. No evento da encarnação, Deus assume a existência humana. Eis que o Filho é enviado ao tempo e ao espaço. Jesus assume o ser humano inteiramente, portanto, ele não é apenas uma aparência humana. Tudo que faz parte da essência da natureza humana foi assumido por Jesus na encarnação, exceto o pecado. Então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos isso. O ser humano que tem uma inclinação própria para Deus. A Santíssima Trindade, que desde sempre, na sua eternidade, tem a natureza divina. O dado histórico que rompe o tempo. Deus deseja autocomunicar-se ao ser humano e o faz pela ação do Espírito Santo, quando envia o seu Filho para se encarnar no seio da Virgem Maria. Na sua vida, Jesus ele não vive da sua glória de ser chamado por Deus, mas ele, sendo Deus, se fez um Deus servo, um humilde servo para a humanidade, ensinando o amor, a misericórdia e o perdão. E assim, meus irmãos, é por meio da encarnação que agora a humanidade tem acesso, por meio da revelação, a humanidade tem acesso às coisas de Deus, e assim o vivemos. Cada vez mais, na nossa caminhada espiritual, nossa caminhada de fé, nós absorvemos um pouco mais das coisas de Deus para a nossa vida, buscando dentro de nós a nossa essencialidade enquanto seres humanos, filhos e filhas criados por Deus. Que esta formação possa lhe ajudar cada vez mais a aprofundar a sua fé em Jesus Cristo, o Filho encarnado. Deus os abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.